Boa tarde, boa noite, pessoal aí de Minas Gerais. Queria agradecer o convite do Moisés, que ele pediu para eu fazer esse vídeo para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência dentro do PMI e do PMI-F. Então, vou tentar fazer um vídeo bem resumido. Então, eu entrei no PMI, aqui no PMI Amazônia, aqui da cidade de Manaus, no ano de 2013. E eu tinha visto, gerenciamento de projetos na faculdade, eu era recém-formada. E desde que eu vi na faculdade, eu me apaixonei pela área, fui perguntar do meu professor, mas ele me indicou o PMI, falou que era para eu verificar se tinha na minha cidade. E aí eu encontrei o PMI, na época era PMI Manaus ainda não era o PMI Amazônia. E aí, desde então, desde 2013, eu comecei a fazer parte do grupo de voluntários, ia a todas as reuniões. E logo no ano de 2014 teve as eleições, tiveram as eleições e eu fiquei na função de diretora de projetos especiais. Então, o que eu tinha que fazer? Meus projetos eram trabalhar na organização dos seminários, de grupos de estudos, encontros de membros aqui da cidade. Só que assim, eu nunca me prendi muito ao que eu tinha que fazer apenas, Até porque aqui em Manaus o nosso capítulo ele é relativamente pequeno. Então, muitas vezes, os próprios diretores, presidente, tem que meter a mão na massa mesmo e fazer o trabalho de voluntários, que infelizmente a gente não tem muito, administrativo. Só que em 2014, nesse período já, que eu já estava no PMI, em 2014, alguns meses depois que eu entrei no PMI, eu participei do meu primeiro evento do PMI, que foi um Lean, lá na cidade do Rio de Janeiro. E nesse evento, assim, foi quando eu tive a proporção do quão grande é o PMI, Dos outros capítulos, conheci pessoas dos outros capítulos, pessoas de outros países, Um evento bem legal. Foi o primeiro Lean que eu participei e lá eu assisti uma palestra do Acílio Marinello e do Pablo Ledó. O Acílio, naquela época, ele era do PMI São Paulo, ele era o liaison do PMI-F já. E o Pablo, ele era do PMI-F já, e eles estavam falando sobre um projeto que eles fizeram na cidade de São Paulo, numa escola, utilizando recursos do PMI-F, Então, levando o gerenciamento de projetos para pessoas não profissionais. E quando eu vi essa palestra, eu fiquei muito interessada, porque eu já fui para o Lean, Eu já tinha em mente que eu queria fazer algo parecido aqui em Manaus, nas escolas. E quando eu vi o PMI-F, eu falei, então eu vou juntar uma coisa com a outra. E aí eu fui atrás, procurei saber de como funcionava melhor, me falaram desse programa que eles têm do Liaison, que é a ponte entre o capítulo e o PMI-F, é o responsável por estudar os recursos, ir atrás de onde vai desenvolver os projetos, seja escolas, ONGs, instituições de ensino, o que for. Aí eu passei a ser Liaison em 2014 e fazia simultaneamente os meus projetos com o capítulo. Então, o que eu fazia? Desenvolvia os projetos seminário, happy hour daqui de Manaus e também focava em quais instituições e quais materiais a gente ia usar do PMI-F. Daí a gente fez o primeiro piloto, aqui um projeto piloto, que foi no ano de 2015, numa instituição de ensino, e a gente ensinou o gerenciamento de projetos num curso de 5 dias, para professores e diretores dessa escola, utilizando um recurso do PMI-F. E foi bem legal, esse projeto teve bastante notoriedade, porque foi um dos primeiros aqui no Brasil que foi realizado assim, não teve apoio financeiro do PMI-F, nem de nenhuma outra empresa, foi só mesmo o esforço dos voluntários, Éramos eu e mais acho que 3 voluntários e a gente se dividiu. O material naquela época ainda estava em inglês, a gente adaptou, traduziu, fez o nosso PowerPoint e foi lá na escola ensinar. Daí a gente apresentou esse projeto no Lean, no ano de 2016 já, lá na cidade de Lima, no Peru. E foi quando acho que eu tive mais motivação, Eu vi que foi legal o feedback dos professores, do que a gente tinha feito e continuei até então só mesmo nessa parte do PMI-F, Eu fazia minhas atividades aqui, mas a minha vontade, o meu estímulo sempre foi muito mais para o PMI-F, uma coisa que eu gosto muito. E aí no final do ano passado eu recebi um e-mail da Kendra, que ela é a representante dos programas do PMI-F lá dos Estados Unidos, e ela me disse que tinha um cargo disponível
no Comitê de Engajamento da Comunidade do PMI-F, que é para você ser como se fosse um representante do PMI-F no seu país, né, na sua região. E aí, depois de mais ou menos umas 3 semanas, saiu o resultado e ela me disse que eu tinha sido selecionada. E aí eu fiquei muito feliz, óbvio, né, por poder estar mais perto ainda do PMI-F. Eu só tive que sair da diretoria aqui do PMI Amazônia, que eu não podia ficar voluntariando no PMI-F e no PMI nessa situação. Mas assim, não me afastei daqui, né? Tenho um contato direto com os diretores, os voluntários, do que eles estão fazendo, mas hoje a minha função é somente para o PMI-F, né? Meus esforços estão direcionados para eles, para o PMI-F e para os chapters, porque qualquer dúvida, informação que vocês queiram a respeito do PMI-F, vocês podem falar comigo. Isso. Então, eu comecei no PMI, sempre me esforcei muito, é uma coisa que eu sempre gostei, que eu acho isso importante. Você tem que gostar do que você está fazendo para você poder entregar valor e algo bom para as outras pessoas, seja empresa, sejam escola, sejam adolescentes. Hoje estou muito feliz de estar na comunidade do PMI-F. Algo assim que me motivou mais ainda em desenvolver minhas ações. E espero conhecer vocês pessoalmente em futuros eventos do PMI. E se vocês tiverem qualquer informação, dúvida dessa trajetória ou do PMI-F em si, podem falar comigo, tá? Então, obrigada